Olá, pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouquinho mais de mundo acadêmico. E agora eu vou trazer para você alguma daquelas palavrinhas que o professor fala e você está ingressando no mundo acadêmico agora e você tem vergonha de perguntar o que é, porque parece óbvio. Ele fala com tanta naturalidade, mas você não entende. São terminologias específicas de alguns nichos. Por exemplo, o pessoal da administração ou do marketing tem todo aquele gingado, aquele jeito de falar, misturando inglês com português, com conceitos próprios que às vezes você não consegue traduzir ao pé da letra, que não dá certo. E é aquele mundo que eles trabalham. O pessoal do direito tem o juridiquês, a gente fala não é nem português, é o juridiquês, né? Aquelas palavrinhas, aquelas colocações que aquele mundo tá no mundo à parte. No mundo da medicina, a mesma coisa, e em todos os lugares, todos os nichos, existem palavrinhas que para eles são comuns e para as outras pessoas que estão ao redor não. Eu tenho filhos, né, jovens, e quando eles perguntam alguma coisa, eles falam alguma coisa que eu não entendo, eu pergunto o que que é isso, né? O que significa? Só para entender o que que você está querendo falar. E na academia, no mundo acadêmico, você não vai fugir dessa realidade das palavrinhas normais, dos conceitos que são normais, utilizados num grupo. Então, quando você entrar numa pós-graduação, especialmente no mestrado e no doutorado, não se sinta com vergonha ou burrinho, né, no sentido coloquial aqui da palavra, não é nem certo falar assim, mas só para a gente descontrair um pouco de alguns alunos que me falam, professor, eu me sinto burro. Não é o termo certo, a gente sabe disso, mas vamos fingir que tá tudo bem. E aí, o que que você tem que fazer então quando você não entende essas palavrinhas? Perguntar, entender, mas o que que é, entender, porque só quando você entende que você consegue replicar e fazer. Algumas dessas palavrinhas são como estado da arte, normatizações, citações, referências. A gente vai fazer aqui vídeos esclarecendo para vocês, mas hoje em questão vamos falar o que que são o tal dos autores basilares, né? E é muito engraçado. Uma vez um aluno, ele compreendeu na cabeça, na cognição dele, que autores basilares vinha de Basílio, né? Ele disse, nossa, mas quem é o tal do Basílio? Aí eu falei, mas como assim Basílio, né? Não, meu professor falou que eu tenho que estudar os autores basilares. Eu fiquei olhando assim, eu falei, bom, eu aviso agora ou depois, né? Bom, a gente entende, né, que o aluno possui algumas dificuldades e não é só o aluno, como eu falei, a gente, quando está entrando em uma área, a gente tem que estar de cabeça aberta para entender os conceitos. Vamos falar então do tal dos basilares e entender o que que é. Assim como eu falei que cada área tem seu gingado, seu jeito, sua forma de comunicação verbal e não verbal, em cada área também possui essa forma, esse começo de comunicação, esse começo de conhecimento. Existem autores que criam teorias, que criam teses, ou autores que se emancipam em determinados assuntos. Por exemplo, se você for falar de biopolítica, por exemplo, biopolítica, ele é um termo, né, utilizado, ou melhor, não primeiramente utilizado, mas que estudou e que usou essa terminologia de forma ampla de investigação foi Foucault. Então, se você for falar de biopolítica, o Foucault, que é o cara que utilizou esse termo, esse conceito para trabalhar com políticas que influenciam a vida das pessoas, você vai ter Foucault um autor basilar, que é um autor de base, um autor que tem essa base e esse pressuposto. Então, se você for falar de biopolítica, você quer autor basilar, você vai ter que falar com Foucault. Outro cara que é discípulo de Foucault, mas vai contradizer um pouco, é Agamben. Então, você pode trazer Negri, que é um mais novo também, que também aí ele já entra em outra linha. Então, você tem a base do Foucault, que é o cara que criou essa palavra, não criou, utilizou essa palavrinha para desenvolver ali a sua tese de reflexão e construção de políticas que influenciam diretamente a vida, a conduta da vida. E tem os caras que estudaram tanto e falaram tanto a respeito desse assunto que também se tornaram basilar, como no caso do Negri, o caso do Agamben,
que trabalharam bastante com essas discussões e por trabalharem, se emanciparem nessas discussões, se especializarem, viraram também autores basilares. Eu vou falar, por exemplo, de Einstein. Einstein é um autor dentro da área da física, metafísica, astrologia e outras áreas das ciências espaciais e várias ciências exatas. É um autor basilar. Ele criou uma série de teses, uma série de cálculos, uma série de conhecimentos. Ele é o basilar, o tipo chefão. Agora existem muitos outros autores que, utilizando-se desses cálculos e dessas teses, acabaram se emancipando também num determinado assunto. Portanto, eles também são considerados basilares. Outro exemplo que eu posso dar para você, por exemplo, educação. Então, vamos supor, a educação, se você falar de educação, eu vou escolher uma linha. Você tem muitos autores que são basilares para a educação, que discutem. Aqui no Brasil, a academia discute muito, trabalha muito em cima do Paulo Freire. Então, a academia da área de educação considera Paulo Freire um autor basilar de base na educação brasileira por ter trazido uma série de discussões. Agora, eu estou falando, por exemplo, eu vou falar da educação brasileira enquanto educação de professor, educação continuada, formação de professores, e eu tenho, por exemplo, a Pimentel, que se destaca bastante nessa área. Então, ela também é considerada uma autora basilar contemporânea, porque ela trabalha muito nessa área. Direitos humanos. Então, você tem uma história dos direitos humanos, lá das criações das instituições internacionais, da ONU, quando teve esse momento ali, depois da Segunda Guerra, para a criação, para a emancipação desses comitês internacionais como fonte de regulamento. E você tem uma discussão nesse momento muito ampla de direitos humanos, começam a ter vários autores expoentes, e você vai ter os caras que foram os primeiros a discutir essas relações e várias vertentes dos direitos humanos. Mas aqui no Brasil, por exemplo, você tem a Flávia Pilbesan, que se destaca muito nessa área de direitos humanos, trabalha muito mesmo, ativamente, tem livros, artigos e tal, e por isso ela é considerada também uma autora basilar. Eu poderia dar centenas de exemplos aqui para vocês, mas o que eu quero que você coloque assim, o que é o tal do autor basilar? O autor basilar é o cara que vai te trazer base, é o cara que é ferradão, é o cara que ou criou um assunto ou estuda muito em um assunto. Geralmente, esses autores basilares, eles se dedicam muito mesmo a investigar e discutir uma área específica. Então, eles são considerados base de tudo. Um exemplo que eu posso dar, daí essa pessoa eu conheço pessoalmente e tive a oportunidade de publicar um artigo com ela, é na área da semiótica. Então, a semiótica não foi criado aqui no Brasil pela Lúcia Santaella. A semiótica, ela já é um estudo antigo, tem várias linhas que estudam essa semiótica, da comunicação e semiótica verbal, não verbal, enfim, uma série de estudos que trabalham isso, mas aqui no Brasil, a Lúcia Santaella trabalhou muito com o conceito de semiótica, escreveu um livrinho que é semiótica, e esse livrinho deu um start, assim, para que ela fosse reconhecida no Brasil como uma autora basilar de semiótica. Então, já ouvi várias pessoas em congressos que eu fui na Bahia, eu fui no congresso na Bahia, onde a pessoa estava estudando semiótica, não, mas eu estou tratando com a Santaella, que é a base de tudo. Então, não é que ela é a base de tudo, ela é super mega especialista nesse assunto específico e é reconhecida e apontada como base aqui no Brasil. Quer falar de semiótica? Cita Santaella. Então, é mais ou menos isso. Então, quando o seu professor fala para você, eu quero que você encontre os autores basilares, ele está falando exatamente quem são os autores que discutem esse assunto específico, quem criou o conceito ou que estuda muito e tem muitos artigos e por isso pode ser apontado como base desse assunto. Então, cada área, cada assunto, na verdade, não tem os autores de área e tem os autores de assunto, que vão ser considerados bases. Então, por exemplo, eu vou ter o cara lá, eu quero falar sobre razão, e eu estou falando a razão de acordo com as ciências sociais ou de acordo com a filosofia, e eu vou discutir muito a razão, e vou seguir uma linha kantiniana. Então, se você vai para Kant, a base, obviamente, vai ser Kant. Então, dentro da razão, existem centenas, se não milhares
autores que trabalham com a razão e poderiam, né, com essa busca da razão e poderiam também ser apontados como base. Mas se você decide adotar um desses autores como base, nesse caso Kant, você deveria trabalhar o seu basilar vai ser esse. Ah, não, mas eu quero trabalhar com outra coisa, a teoria crítica da comunicação. Aí, meu amigo, você tem zilhões de autores que você pode considerar como base, mas tem os carinha que vão estar sempre aparecendo na nossa academia de um contexto que você tem que saber. Enfim, autores basilares são autores bases, ou criam essa vertente de estudo, ou utilizam a nomenclatura, a teoria pela primeira vez, né, trabalham com isso, ou se emancipam através da investigação profunda sobre esse assunto. Autor basilar é isso. Então, os autores que escrevem artigos contemporâneos e focam em várias áreas, assim como eu, acabam não sendo basilares em muita coisa. Na verdade, nada, porque a gente está produzindo material, estudo material, estudo material, estudo material. No meu caso, metodologia científica engloba tudo, então a gente acaba estudando muita coisa e não são basilares, são produções, artigos. Nesse caso, o seu professor vai pedir o quê? Publicações dos últimos 5 anos com atualizações de achados. Ah, aí a outra coisa fica para o próximo vídeo. E não se esqueça, se você tem pergunta, comentário, reclamação, sugestão, etc., deixa aqui pra gente. A gente está muito aberto para receber, para fazer novos vídeos para vocês. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e trazer aqui questões para a gente discutir. Um grande abraço e até a próxima!